Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de genética. E depois, então, de ter aprendido a primeira lei de Mendel, né, a primeira lei que rege a genética, nós vamos estudar a segunda lei. Bora lá, então, não desanima, não. Vamos dar uma recordadinha, né? Então, Mendel estudou características da ervilha. Por que Mendel estudou características da ervilha? Porque são características muito bem definidas, né? Então, por exemplo, formação da semente, lisa ou rugosa. Cor da semente, amarela, verde. Flor, né? Púrpura ou branca. Então, são características muito bem definidas. Quando eu trato de uma só característica, amarela, verde, eu chamo de uma herança, né, de monohibridismo, né? Mono, uma característica, que é o que a gente viu na primeira lei de Mendel. A partir da segunda lei de Mendel, Mendel vai estudar duas características juntas, né? Então, ele vai estudar a semente lisa e amarela, né? Lisa, verde. Então, a gente chama isso, quando estuda duas características, a gente chama de hibridismo. Quando estuda três características, tri-hibridismo, tá bom? Então, a segunda lei de Mendel vai estudar duas características ao mesmo tempo, enquanto a primeira lei ela só estudou um tipo de característica. Vamos lá, então. O que Mendel fez? Da mesma forma que eu fiz na primeira lei, eu vou explicar o que ele fez. Primeira coisa, ele cruzou variedades puras. Ana, o que é puro mesmo? Puro é homozigoto. Ana, o que é homozigoto? É quando os alelos são iguais. Então, por exemplo, se num cromossomo tiver o alelo vesão, no outro vai ter vesão. Puro, dominante. Homozigoto dominante. Se num cromossomo tiver vezinho, no outro também, no homólogo, vai ter vezinho. Ok? Então, isso é puro. Só que agora a gente vai ver duas características. Qual é essa característica? A cor, amarela, e a textura, lisa. Então, amarela e lisa. Nós vimos na primeira lei de Mendel que a amarela ela é dominante. Só que aqui ele está falando que a variedade é pura. Então, ela vai ser o quê? Num cromossomo vai ser vesão, no seu homólogo, vesão. O que é homólogo, Ana? São os cromossomos que o gene que tem aqui é igual ao que tem aqui, cromossomos homólogos, ok? Então, nesse homólogo vermelho aí, existe o gene cor da ervilha. O gene cor da ervilha tem o alelo vesão, vesão de um lado e vesão de outro. Já vou colocar de azul, lisa. A lisa, se vocês não sabem, eu vou falar para vocês, ela é dominante sobre a rugosa, ok? Então é pura, por quê? Num homólogo tem errão, no outro errão. Observem que esse aqui é um par de cromossomos homólogos. Esse é outro par de cromossomos homólogos, ok? Então, vejam que a característica da cor da ervilha, amarela, está num cromossomo diferente da textura. Isso é muito importante, ok? Então, o verde é recessivo e é puro, então ele é vezinho de um lado, vezinho de outro. E ele é rugoso, rugoso também é recessivo. É rinho de um lado, é rinho de outro. O que nós aprendemos na primeira lei? Que o par de cromossomos homólogos vai para os filhinhos? Vai para o gameta? Não. Ou vai um, ou vai o outro, não vai os dois. Então, que gametas que vão nesse vesão-vesão? Só vai o vesão, que só tem um, né? Vesão. Ou vai o vesão, ou vai o vesão. E no errão, só pode ir um, que só vai o errão, porque eles são iguais. Então, vem um vezão para cá e um errão para cá. E da outra vem um vezinho para cá e um errinho para cá. Então, qual é a filial? O F1, né? Nós temos o vezinho para cá e o errinho para cá. Nós vamos ter uma filial 100% de amarela lisa. Por quê? Porque é vesão domina sobre o vezinho. Se o vesão domina sobre o vezinho, vai ser amarela. O errão
que é a lisa, domina sobre o errinho. Então, ela vai ser lisa. Ou seja, quando eu vou cruzar amarela lisa pura com verde rugosa pura, ou seja, tudo dominante com tudo recessiva, toda a filial, todos os filhinhos vão ser heterozigotos. Heterozigoto. O que é heterozigoto? Também chamado de híbrido, não se esqueçam. Significa que os alelos são diferentes. Um vai ser Vzão, o outro Vzinho, e um vai ser errão, o outro errinho. Isso é heterozigoto. Lembrou? Então vamos seguir. E aí, o que Mendel fez? Mendel autofecundou a filial 1. Ó, filial 1. Ele pegou a amarela lisa duplo heterozigoto, Vzão, Vzinho, errão, errinho, e autofecundou com a mesma amarela lisa, Vzão, Vzinho, errão, errinho. Quando ele fecundou duas ervilhas duplo heterozigoto, por que duplo heterozigoto? Como eu acabei de falar, Vzão, Vzinho, errão, errinho, com Vzão, Vzinho, errão, errinho. Ou também alguns exercícios vão trazer como dihíbridas. Quais foram os filhotinhos dessas ervilhas? Né? Então, a F2 apareceram 16 ervilhas, tá? 16. Dessas 16, 9 foram amarelas lisas. 3 foram verdes lisas. 3 foram amarelas rugosas e uma foi verde rugosa. Ou seja, apareceram 4 ervilhas diferentes: a amarela lisa, a verde lisa, a amarela rugosa e a verde rugosa. Ok? Numa relação que a gente fala da segunda lei de Mendel, de 9 para 3 para 3 para 1. Como assim, Ana? Vamos dar continuidade. Então, quais foram as conclusões de Mendel, né, baseado nesses cruzamentos com duas características? Ele percebeu que, então, a semente podia ser lisa ou rugosa. Mas observe que no slide anterior, a semente lisa apareceu amarela e a semente lisa também apareceu verde. Então, tinha amarela lisa, a verde lisa. A rugosa também apareceu ervilha rugosa amarela, e apareceu ervilha rugosa verde. Então, qual foi a primeira conclusão? Que o fato da semente ser lisa ou rugosa independe da herança da cor da semente. Porque eu tive, tanto na lisa quanto na rugosa, cor da semente ou amarela ou verde. E aí, a gente já faz um link com o nosso conhecimento atual. Por que o fato da semente ser lisa ou rugosa não tem nada a ver, independe da semente ser amarela ou verde? Porque a característica da textura, lisa ou rugosa, está num cromossomo diferente da cor da semente, amarela ou verde. Né? Então, vejam que a gente chama isso, que eles estão em cromossomos não homólogos, ok? Decorem isso, estão em cromossomos diferentes. Então, veja, vou colocar aqui, vamos supor que a característica lisa, a textura, né? Lisa ou rugosa, está num cromossomo diferente, por um verdinho claro, da cor da semente. Ou seja, estão em cromossomos não homólogos, ok? E aí, quando ele analisou 2 a 2, né, esses 7 caracteres que a gente viu lá no começo, quando ele cruza de híbridos duplo heterozigotos, nesse caso que a gente viu, Vzão, Vzinho, errão, errinho, com Vzão, Vzinho, errão, errinho, a proporção, como eu falei no slide anterior, sempre vai ser 9 para 3 para 3 para 1. Sempre asterisco. Daqui a pouquinho a gente vai ver mais para frente, né? Que nem sempre acontece isso e nós vamos também saber por quê. Mas, por hora, é isso que vocês têm que saber, ok? E hoje, como eu já dei um spoiler para vocês, né? Mendel não conhecia DNA,
não conhecia cromossomo, ok? Então, isso é muito importante. Então, vamos colocar o que Mendel achou nos nossos conhecimentos atuais. Vejam só, nessa aqui que eu estou falando de amarelo. Que ervilha é essa? Vzão, Vzinho, então ela é amarela. Rrão, Rrinho, ela é lisa, porque o liso domina sobre o rugoso e o amarelo domina sobre o verde. Lembrando que ela é duplo heterozigoto, de híbrida, né? Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho. Os alelos são diferentes. Quando a ervilha vai formar os seus gametas, suas células sexuais, a primeira coisa que tem que acontecer é replicar o DNA. O que é replicar? Duplicar. Então, aqui nós temos um cromossomo simples. Agora a gente tem um cromossomo duplicado. O que é um cromossomo duplicado? Com duas fitas de DNA. Então, quando eu duplico esse Vzão, fica Vzão, Vzão. Quando eu duplico o Vzinho, fica Vzinho, Vzinho, né? O Rrão fica Rrão, Rrão, e o Rrinho fica Rrinho, Rrinho. A única diferença aqui é que em cima nós temos cromossomo simples e embaixo nós temos cromossomos duplicados. O que é cromossomo duplicado? Cada cromossomo com duas fitas de DNA. E esses cromossomos duplicados, então, eles vão se separar e formar os gametas. Quais são os possíveis gametas? Possíveis gametas. Vamos lá? Vzão, Rrão, porque eles se separam, tá? Vzinho, Rrão, Vzão, Rrinho e Vzinho, Rrinho. Como assim, Ana? Vejam que o V eu fiz de um azul e o R eu fiz de verde, né? Por quê? Para mostrar que as características estão em cromossomos diferentes, em cromossomos não homólogos. Então, quando eu tenho um indivíduo duplo heterozigoto, Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho, como eu vou saber os possíveis gametas, suas células sexuais? Fazendo a distributiva, ó. Vzão, Rrão, é esse aqui. Vzão, Rrinho, é esse aqui. Vzinho, Rrão, é esse aqui. E Vzinho, Rrinho, é esse aqui. Esses são os possíveis gametas, né? Células sexuais que vão se unir a outros gametas para formar novos indivíduos. Então, qual é o enunciado da segunda lei de Mendel? Na formação dos gametas, células sexuais, o par de fatores, que a gente já viu que fator é gene, lembrando que Mendel não sabia o que era DNA, muito menos gene, então ele chamou de fator. O par de genes responsáveis por uma característica separa-se independentemente do outro par, né? Então, olha só, o Vzão e o Vzinho vai ser pro Vzão e vai ser pro Vzinho. O Rrão e o Rrinho depende do Vzão? Não. Vai ser Rrão e vai ser Rrinho. Então, eu posso ter a união do Vzão Rrão, porque eles são independentes. Eu posso ter a união do Vzão Rrinho, vou fazer de outra cor para ficar mais fácil. Eu posso ter a união do Vzinho Rrão e do Vzinho Rrinho. Ou seja, eles são independentes, ok? Isso aqui são os gametas desse indivíduo. Ou um outro enunciado, o par de alelos localizados em cromossomos não homólogos, vejam, né, separam-se independentemente. Por que eu sempre estou falando que são em cromossomos diferentes? Porque nós vamos ter uma aula de genes ligados. Quando eu falo de genes ligados, eu vou mostrar que algumas características estão presentes no mesmo cromossomo, tipo A e B estão no mesmo cromossomo. Se as duas características estão no mesmo cromossomo, elas não se separam independentemente. Então, nós vamos ter uma outra proporção, mas isso é mais para frente. E para a videoaula não ficar muito comprida, eu paro aqui e continuo na próxima. Um beijo, vamos lá, segue em frente!